que esse fechamento aqui do Iule, logo depois do solstício de inverno, e o carnaval, para eles acontecia praticamente tudo junto aqui. Esses dias nefastos eram no finalzinho do ano, e o ano nascia na primavera. O início do ano era a primavera, né? O deus Janus, que é de janeiro, que abriu o ano, era a primavera. Então, esse ciclo de dissolução, que era o carnaval, era regido por um deus, que era Dionísios. Então, vocês já devem ter ouvido falar das bacanais, das dionisíacas, era o carnaval. E depois as saturnálias ocuparam esse papel numa Roma mais tardia. Dionísios vinha regendo, eles faziam um carro que tinha 4 rodas, mas tinha a forma de um barco. Eles chamavam de carrum navalis, que se diz que teria sido talvez uma origem também da palavra carnaval. E Dionísio vinha dentro desse barco e o vinho, né, tomando vinho, e toda aquela festa e toda aquela quebra total da ordem. Vocês vão ver que existe um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Ele faz um estudo muito interessante sobre essa oposição entre Apolo e Dionísio. Ele diz que Apolo vem para conciliar as dualidades, harmonizar, gerar um mundo todo arrumadinho, belo, e Dionísio vem para separar. O deus Genisa, que é esse deus celeste, ele vem para separar, para gerar o contraste. Porque diz, se num determinado momento você não gera o contraste e não faz o homem perceber que existem 2 mundos e não um só, ele nunca vai optar pelo espiritual. Então, uma hora você tem que gerar o contraste, você tem que separar aquilo que Apolo uniu, para que o homem valorize o espiritual e faça com que ele impere sobre a matéria, senão ele reprime a sua parte instintiva e ela vai se manifestar inconscientemente. Então, Dionísio regia esses festivais. E o vinho, não sei se vocês já ouviram falar, tem um livro de Platão, que é o Banquete, onde ele fala da necessidade de saber usar o vinho. Ele diz que, dentro dos seus banquetes, ele usaria o vinho como elemento educativo. Por quê? Da mesma maneira que Dionísio usava. Ele diz que muitas vezes as pessoas resistem ao vício não por virtude, não por princípios, mas por inibição. E que uma dose medida de vinho retira essa inibição e coloca o homem despido diante das tentações dos vícios. Se ele resiste é por princípio e não por inibição. Porque resistir ao vício por inibição não tem nenhum valor transcendente. Então, na verdade, os festivais de Dionísios era para dar aos homens essa dose de vinho e ver quem permanecia harmonioso depois disso. Quase ninguém. Então mostrava claramente que não havia essa harmonia conquistada, trazia à tona o contraste, porque vocês percebem quando a gente reprime algo que você não tem conhecimento de que ele existe, isso vai se manifestar inconscientemente, você não vai ter noção. Enquanto você não vir esses bichos que existem dentro de você, não tem como controlá-lo. Então Dionísio separava e mostrava, olha, isso é você. Bom, e depois entre num ciclo de harmonia e vai dominar isso, mas você já viu. Como eu falei para vocês, os nobres se retiravam, porque não necessitavam mais dessa experiência e achavam grosseira. Mas o povo, em geral, virava um bicho. E aí depois ia viver o resto do ano sabendo que dentro de si tinha um bicho. E se não sabe? Em momentos limite da vida, esse bicho aflora e ninguém sabe, e é pego de surpresa. Então era como se fosse uma catarse coletiva onde se mostrava, bom, você é isso. A harmonia você ainda tem que conquistar, mas esse bicho ainda está dentro de você. E isso era induzido pelo vinho. Então, eram esses festivais que os romanos chamavam de dias nefastos, que depois, com a introdução de 2 meses, foram cair exatamente no carnaval. Bom, gente, basicamente essa história... Ah, sim, tem uma outra coisa muito importante para falar para vocês. Expliquei para vocês que isso tem a ver com o ciclo do ano como um todo, tem a ver com o ciclo de um único dia, que vocês vão ver que tem esse mesmo momento de nascimento primaveril, que é amanhã, tem o meio-dia, que é o verão, tem o ocaso, que é o outono, tem a noite, que é o inverno. Isso tem no ciclo de uma vida de um ser humano, e tem os grandes ciclos, onde se vive isso. Uma curiosidade que talvez a gente falou um pouco, mas não acentuou muito, eu falei para vocês que é diametralmente oposto aqui o ciclo do carnaval com o ciclo do Pentecostes. Agora percebam, a princípio eram 3 dias, era o domingo, a segunda e a terça gorda, acabou, nas cinzas queimava tudo e começava novamente a ordem. Hoje vocês percebem que o carnaval transbordou, o caos transbordou. E a ordem do outro lado, quem é que lembra de Pentecostes? Pentecostes já foi tão importante no passado, gente, que a principal parte da missa do Pentecostes foi composta por um rei da França.
Era importantíssimo, toda a sociedade se verticalizava no Pentecostes. Hoje não significa nada, nem o Exac, nem Lótus Branco, nem Pentecostes. Isso aqui hoje é esquecido, tem muito pouca importância. Ou seja, o cosmos se reduziu e o caos transbordou. Por que será que aconteceu isso? Se diz que da mesma maneira que você tem microciclos, que é um dia, tem ciclos, que é um ano, tem macrociclos da natureza. Segundo a tradição oriental, a gente vive um macrociclo hoje, que é o Kali Yuga. E esse Kali Yuga é um ciclo carnavalesco. É como se você imaginasse isso aqui, que normalmente dura, 3 dias, durando, 3.000 anos, 30.000 anos. É um macro ciclo carnavalesco, o Kali Yuga. É o Yuga de ferro, é onde o homem vive a experiência do caos. Segundo a tradição oriental, a gente estaria em pleno Kali Yuga. E aí nós passamos a ter um carnaval que não está restrito a 3 dias. Nós vivemos um ciclo carnavalesco que tende para o caos. E o cosmos não é bem compreendido, tem que ser imposto, tende para o caos. E aí é uma coisa muito interessante que eu trouxe para ler para vocês, porque existe um livro muito antigo, oriental, indiano, que se chama Vishnu Purana. Vishnu Purana é milenar. Calcula-se que deve ter em torno de alguns séculos antes de Cristo. Existe uma certa polêmica entre o que os indianos, brahmanes, dizem e o que a ciência diz. Mas alguns séculos antes de Cristo, com certeza ele tem. Ele fala sobre o que vai acontecer nesse ciclo carnavalesco, que é o Kali Yuga. E aí eu trouxe para ler para vocês verem se conhecem algo parecido com isso. Os chefes espoliarão seus súditos, em lugar de protegê-los, e apoderar-se-ão dos bens da casta dos comerciantes através de impostos. Os homens concentrarão todo o seu interesse apenas na aquisição de riquezas materiais, mesmo que elas sejam de procedência desonesta. Só os bens materiais conferirão status. O único objeto de devoção será a saúde física. A única ligação entre os sexos será o prazer. O único meio para alcançar o sucesso será a mentira. As mulheres tornar-se-ão apenas objeto de satisfação sexual. O modo de viver será uniforme em meio a uma promiscuidade geral. E ainda, com especial relação ao assunto desse estudo, os ritos devocionais que ainda forem executados serão ineficazes. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso em algum lugar? Não. Olha a coincidência, né? Só como curiosidade. Ou seja, esse é um ciclo carnavalesco, um macro ciclo carnavalesco. É como se o nosso momento histórico vivêssemos um permanente carnaval. O nosso rei fosse permanentemente momo. E o rei verdadeiro estivesse permanentemente às portas da cidade, esperando que se fosse buscá-lo, ninguém vai. E Arthur jamais desperta em Avalon. Ou seja, é um ciclo carnavalesco. Tá? É um macrociclo, onde esses 3 dias de carnaval nós estamos vivendo exatamente isso. O caos prevalece sobre o cosmos. Qual é a duração dele? Quando ele começou e quando ele terminou? Eu quero saber se tem esperança.